Eles teriam que obedecer, não que eles seriam salvos pela sua obediência, não. Eles já eram um povo escolhido. Deus olhou para Israel e falou: nação minha, eu separei. E Deus me fez promessas só que Ele impôs com condições. Sempre que Deus nos faz uma promessa, se vai aparecer na frente, se permaneceres fiel, se persistir, se. Porque tem um condicional. Ele nos promete, Ele é um Deus de promessa, mas Ele também é um Deus que cumpre as promessas. A Bíblia diz que pode passar céus e terra, mas a sua palavra nunca passará. E eu estava lendo esse texto essa tarde e observando a ordenança do Senhor quando Ele disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Quando os israelitas conseguissem satisfazer esse desejo de Deus, essas bênçãos nos alcançariam. A prosperidade estaria nos seus celeiros. A mão do Senhor estaria protegendo de todo perigo. Deus nos livraria dos seus inimigos. E hoje, no pleno século XXI, não é diferente com todos nós. E eu quero aplicar essa mensagem aqui em 4 tópicos que vão nos ajudar a entender o que é estar no caminho diretivo que Ele traçou para nós, para chegarmos na nossa promessa. E a primeira, o quesito que eu anotei aqui diz: tenho que ouvir e guardar. Repita comigo: ouvir e guardar. Somos bons de memória? Eu não sou. Israel atravessou o Mar Vermelho, do outro lado, Miriam o som, e todos viram o exército de Faraó subindo nas águas do mar. E eles: bendito seja o nome do Senhor. Deus abriu o mar ao meio para a gente passar. Que grande é esse poder! É esse Deus que nós vamos caminhar para a nossa terra prometida. Mas chegou em Refidim. Eles glorificaram a Deus? Não, murmuraram. Tu nos trouxeste do deserto para morrer de sede. Eles esqueceram que o Deus que abriu o Mar Vermelho poderia brotar água da rocha para eles beberem. Nós esquecemos. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, nos reuniu aqui para soprar na nossa memória. Ei! Ouve, guarda, porque eu continuo com a minha promessa de pé. Muitos já esqueceram que eu prometi, muitos já esqueceram que eu pensou me desistir. Eu não desisto nunca. O que falo, eu cumpro. Passa o que passar, levanta o que levantar. A minha palavra vai estar de pé para cumprir-se na vida dos meus filhos. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Aleluia. Por que ele fala: ouve e guarda? Ei, quando ele fez a promessa para Abraão, que na época era Abraão, em Gênesis 12, de Gênesis 12 a Gênesis 21 foram 25 anos para cumprir as promessas que Deus tinha feito na vida de Abraão. Teve um espaço de tempo. Um ano para Deus é como um dia. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para nós é tempo, para Ele é tratamento. Enquanto nós estivermos adaptados, prontos para receber aquilo que Ele tem preparado para nós, a promessa não vai chegar. E eu talvez esteja pregando para pessoas aqui que já até desistiu do seu sonho. Talvez eu esteja pregando aqui para irmãs que não querem nem mais orar. O Senhor já sabe, eu nem vou falar. Deus manda te dizer nessa noite, em alto e bom som: eu estou de pé com a minha promessa. Ouve e guarde no teu coração e na tua mente aquilo
Eu odeio esperar. Os senhores gostam de esperar, pastores? Eu acho difícil esperar. Mas como eu tenho aprendido com o Senhor nesses últimos dias, como eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, a esperar o Senhor, porque quando decidimos ouvir e guardar, gera em nós paciência. E a paciência é um fruto do Espírito, porque quando eu ouço e guardo, eu não me precipito nem em minhas palavras, nem em minhas atitudes e nem nas minhas ações, porque eu sei em quem eu tenho crido, e em qualquer momento, quando Ele quiser, as portas vão se abrir, os mares vão ter que abrir, fornalhas vão ter que esfriar, leão vai ter que dormir, água vai ter que brotar na rocha. Se eu fosse você, já teria glorificado, porque quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. Segundo, eu tenho que obedecer. Repita comigo: a obediência definirá meu futuro. Por que é difícil obedecer? Vira que não faz assim. Não fala do seu irmão, não fica com raiva da sua irmã, não usa o pecado da maledicência, não minta, não tem inveja. Tudo isso a gente já sabe. Não murmura. Tem até uma adágio no nosso meio: quem mora no deserto não entra. Quem murmura no deserto não entra em Canaã, gente. Quem não ouve isso direto? E a gente não pega, fica murmurando, reclamando. Jesus é meu cabelo, quando não é meu cabelo é meu sapato, quando não é meu sapato é meu guarda-roupa, quando não é meu guarda-roupa é meu sofá, quando não é minha irmã do lado é outro problema, é meu marido, é meus filhos. E a gente se perde, esquecendo de obedecer. Ele disse para nós que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Aquele que quer vir após mim deve ir assim mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Essas ordenanças do Senhor. No mundo nós vamos sofrer, no mundo nós vamos chorar, mas temos uma obediência para cumprir, que é segui-lo negando a nós mesmos. E negar a nós mesmos não é fácil, porque quantas vezes a gente pensa que está com a razão. E aí o Espírito Santo nos chama a atenção nessa noite para dizer: eu estou no controle de tudo. Cadê os obedientes que estão aqui nessa noite, que querem se render à vontade soberana, porque estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ele que rege a nossa vida, Ele que direciona, Ele que liberta, Ele que cura, Ele que dá, Ele que tira, Ele que mata, Ele que ressuscita, Ele que renova. Cadê os obedientes que me adorar? Esse Deus que está vivo e que tem esses poderes nas mãos. Sabe o que é interessante? Quando decidimos, porque obedecer é uma decisão, nós não queremos nada em troca. Filho, quando a mãe dá a ordenança: meu filho, lava as vasilhas que eu te dou uns 5 reais. É condição, não. Eu vou lá na primeira 5 reais depois. Eu já fiz isso mais com minhas filhas, brincando com elas. Só que quando eu decido obedecer ao Senhor, de corpo, alma e espírito, eu decido, não porque as mãos dele podem me dar, não porque o reino dele tem a me oferecer, não, eu decido porque eu amo. Eu decido obedecer porque ele é o meu dono. Eu não tenho nada, eu não sou nada, meu nome não vale nada. Eu tenho um carro para andar, tenho uma casa para viver lá dentro.
Quem dá a última palavra para nós é o dono dessa palavra. Quem vai guardar no seu povo nesses últimos dias a igreja na terra é o dono dessa palavra. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje não tem presença, porque a geladeira não está tão cheia, mas amanhã ela estará. Hoje está tudo fechado para você, não tem emprego. Amanhã você terá. Mas saiba de uma coisa: quem está debaixo do senhorio de Cristo não tem o que temer. Ele descansa no braço do Altíssimo, porque ele sabe que há pastos verdejantes para ele. Aleluia. Oh, aleluia. Lumininha xerena, peixadas. Oh, aleluia. Aleluia. Primeiro casal da terra, da humanidade, eles desobedeceram. E até hoje eu e você paga o preço por essa desobediência, né? Ainda mais as irmãs, né, irmãs? Todo mundo, você vê a filha que estava conversando com ela para chegar no céu. Eles vão ter como uma senha. Por causa de quê? Deus falou: não pega do fruto, criatura. Não coma do fruto. Por que somos assim? Eu queria que Deus nos obrigasse a fazer a vontade dele, porque haríamos menos, mas ele não faz isso. Ele deixou o livre-arbítrio para mim e você escolher. Ele está falando: ora, jejua, busque a minha presença e sejais atentos ao que eu tenho para vocês. Mas às vezes usarão as palavras de Paulo: o que eu não quero fazer, isso que faço. Se para mim, o que eu não quero fazer, isso que faço, mas o que quero eu não consigo. Feche seus olhos aí, feche. A obediência definirá o nosso futuro. Temos em jogo a nossa salvação. Temos em jogo, aleluia, a nossa caminhada. Se não decidimos obedecer a palavra, se não decidimos a buscar a presença com mais força, com mais fé, com mais graça, aonde vamos chegar? Deus, Oh, aleluia. aleluia. E outra coisa, a obediência não deixa eu perder o alvo. Você pode gritar, você pode gritar: o meu alvo é Cristo! Fala mais, vamos falar bem juntinhos: o meu alvo é Cristo! Então amanhã, quando seu problema bater na sua porta, quando você for orar e não ter fé nem forças, lembra que você disse aqui hoje: o meu alvo é Cristo, eu tenho que chegar lá. Eu não posso perder o de vista. Pode levantar o que for da minha direita, da minha esquerda, que estiver atrás da
Como o inimigo tem trabalhado, não é verdade? Para tirar você do caminho. Como o inimigo tem enganado pessoas. E paz, irmãos que estão aqui nessa noite, pessoas que estão conosco, sentadas do nosso lado, são soldados feridos que estão aí na beira do caminho, porque não vigiaram. Aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Identifique o inimigo que você está guerreando. Fique na torre de vigia e perceba, porque antigamente, o que eu sempre prego nas minhas mensagens, que antigamente o diabo entrava na igreja quebrando tudo, levantando banco. Eu lembro de ver uma adolescente andando na parede, igual cobra, assim, eu fiquei horrorizado até hoje, eu lembro disso. Se você vê isso hoje, não se vê, porque mudou a estratégia. Tem pessoas dentro da igreja que são frustradas, pessoas dentro da igreja que estão precisando ser curadas de traumas emocionais, pessoas revoltadas com o sistema, pessoas revoltadas com seus pastores, pessoas revoltadas com a família. Você não cumprimenta com a paz do Senhor, Pai do Senhor que nada. Se você for lá com xixão, às vezes falar alguma coisa, já está falando de mim. Se você passa, às vezes você não vê, não cumprimenta, essa pastora está me odiando, eu não gosto dela. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas o sangue de Jesus tem poder. O diabo está querendo roubar a tua coroa e você que a tem, guarde para que ele não consiga roubar a tua coroa. Eu vou te falar, é nas coisas pequenininhas que ele vai achando brecha e vai entrando. Quando menos a gente acordar, já caímos. Fecha brechas. Você nasceu para tapar brechas. Você nasceu para vencer. Você nasceu para fazer a diferença. Tanto dentro da tua casa, onde você está, aonde tu estás, tu és luz. Aonde tu estás, tu tempera. Aonde tu estás, tem que estar a paz de Cristo. Aonde você está, tem que estar o brilho do Espírito Santo. Aonde você está, tem que ter a marca registrada que Ele é o teu dono, o seu Senhor. Você não é um filho sem pai, não. Bata no teu peito, eu tenho pai. E Ele cuida de mim. Fica de pé. Sabe qual é o último? O último mandamento nessa noite, que vai me ajudar a chegar naquilo que Deus tem para a minha vida, chama-se persistência. Persistir, perseverança, persistência gera resistência. Quando eu persisto, não é qualquer coisa que me derruba, não, porque eu crio raízes, e as raízes dentro dos lençóis freáticos que chama Espírito Santo. E não é qualquer mentir de doutrina, de confusão, de bababá, de mimimi, que vai me tirar da presença. Eu tenho persistência, então eu tenho perseverança, então eu tenho raiz, então eu tenho Ele na minha vida. Quando tu estás edificando a tua casa, mulher de Deus que está aqui nessa noite, aonde estás edificando a tua casa? Edifica na rocha que é Cristo, porque vai me decolar de qualquer jeito. Não estamos imunes a temporais. O vento vem para todo mundo, mas sabe o que é o diferencial? É que Ele está aqui. O diferencial é que Ele está conosco todos os dias. O diferencial que temos, esse Deus que nós pregamos aqui nessa noite, Ele é um Deus vivo, ainda não podemos vê-lo, mas eu estou sentindo Ele aqui. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo essa cura?
tiver alianças, eu e você também temos que ter isso. Renunciar o teu eu, tua decisão. Ei, olha aqui pra mim, não é do teu jeito, não, deixa ele agir do jeito dele. Porque ele sabe quem está na frente. Ele é onisciente, onipotente. Ele conhece você por dentro. Sabe o que passa agora na tua mente, sobre o teu coração. Ele sabe o que tu precisa. E se eu fosse você, eu já estaria aproveitando essa oportunidade de dizer para ele o que queres nessa noite. Porque isso aqui não é um mero encontro, não. Não é só mais um encontro da Regional 12, não. Isso aqui é uma oportunidade ímpar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem nos dado aqui hoje para nos presentear e nos fazer chegar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, tu inclinarás ao meu clamor, mas vale o dia, mas vale o dia, sendo no teu Sabe quem falou aqui hoje? Se fizeres tudo isso aqui, resistir, obedecer, ouvir, guardar, os teus celeiros serão cheios. Não é a crise brasileira que vai impedir de você ser vitorioso nesse tempo, não. Deus vai frutificar. Deus vai frutificar os seus desertos. Deus vai encher os seus celeiros. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai impactar essa nação com glória. E aquele que acredita, aquele que toma posse, já começa a receber. Vai recebendo aí, vai recebendo aí o teu milagre, vai recebendo aí aquilo que precisas. Neste lugar, Ele está aqui. tu és real. Você é isso aqui. Aleluia. Olha aqui. Vou terminar agora com o coração. Guarda essa palavra no teu coração. Olha o Senhor falou comigo aqui hoje com você. Olha ele. Olha esse lado assim. Olhou? Olha pro outro lado. Olha pra frente. Dá uma olhadinha pra trás. Todos os lados vêm estar com você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos,